Essa aqui é a parte norte do polígono determinado. Essa é a região mais central. Aqui mais próximo do shopping. Temos um detalhamento nesse lado aqui. Tem uma obra de construção. Aqui nós temos bastante detalhes para observar. Vamos pegar fotos. Eu posso marcar qualquer local da maquete utilizando um simples clique sobre o objeto e ele cria uma espécie de alfinete. Esse alfinete virtual, ele pode então ser exportado depois para um arquivo contendo a coordenada geográfica de todos os pontos marcados. É possível fazer anotações sobre os pontos marcados também. Aqui eu estou clicando sobre essa máquina, esse trator aqui, essa escavadeira. Coloquei uma região de abrangência da marcação bastante grande, né? O diâmetro eu controlo também. Então ela fica marcada geograficamente com precisão para que eu possa exportar isso para outros softwares ou fazer algum trabalho depois de verificação em campo de todos aqueles pontos que foram sinalizados, foram marcados com essa espécie de alfinete virtual aqui. Eu posso identificar, por exemplo, locais com acúmulo de sujeira, criadouros de mosquito, locais em que o pessoal da área de meio ambiente, defesa civil, saúde, possa então estar visitando e verificando qual é a situação que foi levantada, né, através da fotografia também, que já vai estar carregada num aplicativo. A pessoa tem a foto do local e a coordenada precisa daquele local geográfico para fazer uma visita. Eu tenho também aqui ferramentas de corte, simulação de inundação. Então aqui eu vou fazer alguns cortes nesse local. Vou fazer um corte vertical. Eu defino a largura do corte. Posso agora deslocar a ferramenta de corte. Posso rotacionar esse corte em outras posições de análise. Aqui estamos cortando até o caminhão. Todos esses cortes, o software ele consegue criar uma vetorização através de um algoritmo muito específico de regressão linear polinomial. Ele cria um traço que se ordena com os pontos que estão contidos nesse corte. Então esse traço é muito preciso porque ele é na verdade uma estatística tomada com muitos pontos, com muitas amostras. Essa ferramenta de corte ela é vital para o processo de cartografia automatizada que foi desenvolvida pela Smart Matrix. Essa também é uma característica totalmente exclusiva dessa ferramenta. Não há nenhum produto no mercado que utilize esse processo de tomografia ou de cortes para se fazer vetorização ou restituição automatizada. Aqui eu vou mostrar o corte aberto de um lado ou de outro. É uma maneira mais fácil até de observar o perfilamento desses objetos. Lembrando que essa área que ele está cortando agora é uma área de alicerce, ou seja, com uma densidade de pontos muito pequena, cerca de 10 pontos por metro quadrado. É um perfilamento muito pobre. O melhor perfilamento é obtido nas áreas que nós temos detalhamento. Voando mais baixo do que 80 metros do solo, se tem então um pixel ainda mais fino, mais detalhado, onde se pode chegar até a precisão de 1 milímetro ou até menos, dependendo apenas da distância entre a câmera e o objeto-alvo. Com um voo, por exemplo, a cerca de 1 metro ou 2 do pavimento asfáltico, é possível se ter uma resolução de imagem
no campo de 1 milímetro, na faixa de 1 milímetro. Isso permitiria fazer uma boa avaliação da rugosidade, das ondulações, das fissuras que possam haver no pavimento. Nós também podemos fazer cortes horizontais. O corte horizontal é muito útil para se fazer a cartografia, porque a cartografia ela é plana e ela depende então dessas projeções do corte horizontal ou da cota de nível sobre a maquete. Eu vou aqui agora abrir o corte, somente a parte de cima, nessa representação. E agora somente a parte de baixo. Como aqui há uma grande escavação, é possível com esse corte isolar totalmente o local onde está sendo feita essa obra de fundações de um grande edifício. Igualmente, essa ferramenta pode ser utilizada para simulação de inundações. Então agora nós vamos preencher com água, e aí, ao invés de vermos aquela linha divisória em amarelo, nós vemos, na verdade, uma renderização, né, uma forma de visualização de jogo que simula a água. E com isso você tem uma visão também muito clara e precisa de um cenário de muitas chuvas, né, de enchente, onde você pode saber com muita exatidão qual é a área que pode ser afetada pela subida de um rio, por exemplo, milímetro a milímetro ou centímetro a centímetro. Você poderia simular e saber de antemão quais seriam as propriedades ou imóveis que seriam afetados pela cheia de um rio. Isso em combinação com a previsão meteorológica, tendo-se a previsão de milímetros a chover, você pode, com antecedência de 1 ou 2 dias, avisar o cidadão, avisar a população sobre o risco iminente da propriedade dela, ou de repente o local de trabalho, o clube, a igreja, a escola do filho, possam ser então impactadas pela chuva que há de vir no dia seguinte ou nos dias seguintes. Então isso é uma ferramenta que pode realmente poupar muitos estragos e salvar até vidas. Nós vamos visualizar agora os recursos de cartografia temática integrados com a nuvem de ponto e a parte fotogramétrica, a visualização de fotogramas alinhados em 3D dentro do GIS. O GIS 4D tem a característica de poder combinar diferentes modos de visualização na mesma figura, no mesmo georreferenciamento. Nessa imagem nós estamos vendo a nuvem de pontos e já conseguimos visualizar aqui parte dos traços que representam a curva de nível. Eu vou fazer alguns cortes para que a gente visualize essa figura e por baixo da nuvem de pontos nós vamos visualizar então a curva de nível. Essa parte aqui é bastante elevada, onde está a estátua de São Caetano. Por baixo, então, da nuvem de pontos, nós temos as camadas cartográficas.
Eu vou ativar aqui outras camadas. Então a gente consegue visualizar como que o software trabalha. A partir da projeção ortogonal da nuvem de pontos, é possível determinar os polígonos que representam as feições dos objetos de interesse. Aqui no caso, estamos visualizando árvores, o desenho da praça, ruas. Vamos verificar também quadras esportivas, edificações. Em polígonos vermelhos, nós vamos verificar aqui a projeção dos prédios, das construções. Aqui estão sendo representados na mesma cena a visualização de corte transversal, vertical, onde com um perfil em amarelo a gente consegue ver como que a edificação se posiciona na altimetria, e por baixo a gente vê a projeção da cartografia plana posicionada sobre o modelo digital de terreno. Aqui é uma área que não temos cartografia, então eu vou me dirigir agora a uma visualização para uma área que nós temos a cartografia realizada. Eu vou inverter esse corte para que seja mais fácil a visualização da cartografia. Vagas de estacionamento, sinalização horizontal nas ruas, as próprias ruas, quadras. Aqui a parte mais adensada de imóveis residenciais, linhas de transmissão de energia, abrigos desmontáveis, que são aquelas áreas em que você tem um telhado, mas não necessariamente representam uma construção habitável, né? São garagens, churrasqueiras e outras construções que existem no imóvel, então, que são cartografadas para que se possa calcular uma área edificada, mas não necessariamente se faz a cobrança dessa construção no IPTU. Ou se isso é feito com uma valoração diferente da área efetivamente habitada da cidade. A grande vantagem de se utilizar uma maquete digital como as-built, ou seja, como uma visualização realista da cidade, ao invés de usar um mapa, uma ortofoto, uma foto de avião, uma foto aérea, é que você pode medir as construções através das paredes desses imóveis e não mais pela projeção dos telhados das construções. Fazendo a cartografia utilizando a maquete 3D, não se cometem mais erros no cálculo da área construída, porque não se considera mais a área de telhados, mas sim a área delimitada por paredes, que é exatamente a maneira correta de se trabalhar com cartografia e com a área construtiva de uma cidade. Aqui nessa região de construção, podemos notar o corte profundo no terreno, as curvas de nível, que são geradas automaticamente de uma maneira a suavizar o terreno. Aqui o perímetro em branco, delimitando essa área de construção, essa área de escavação. Os polígonos dos outros objetos que estão na vizinhança. Aqui a área do shopping center. Novamente, é importante se dizer que o perfilamento das construções é que nos dá a segurança de fazer as medidas de área construída de maneira fiel à realidade e não mais a partir de estimativas feitas com ortofotos que, na melhor das hipóteses, tinham 10 centímetros de pixel e se fazia a determinação da área construída através do próprio telhado da construção. Isso gerava inúmeros erros e acabava resultando em pedidos de revisão pelo contribuinte quando recebia
o carnê do IPTU e percebia que a área indicada como área construída acabava sendo uma área que não corresponde à realidade da construção. A cartografia aparenta o próprio corte em amarelo. É através desse tipo de corte em amarelo que o programa consegue então determinar as feições, as projeções ortogonais dessas construções. Aqui mostrando apenas a parte de topo, como que ele determina a projeção das copas das árvores. Aqui agora um corte mostrando apenas aquilo que está abaixo dessa linha de corte. Com o aplicativo é possível também determinar apenas algumas camadas para serem visualizadas na maquete. Aqui está uma visão ortogonal de projeção True Ortho, ou seja, você não tem nenhum efeito mais de perspectiva. É uma visualização construída ponto a ponto através da nuvem de pontos e não de maneira fotográfica como era feito antigamente com ortofoto aérea. Essa é uma projeção verdadeiramente ortogonal, feita com nuvem de pontos. E aqui nós temos os traços cartográficos sobrepostos a essa nuvem de pontos. Então vamos colocar algumas camadas aqui. Posso ter apenas a visualização das ruas, das quadras, das calçadas, faixa de pedestres, as lápides do cemitério. Aqui somente as edificações, abrigos desmontáveis em amarelo, locais marcados com obras em construção, as árvores apenas, paisagismo, vegetação rasteira, praças,